Você já jogou algum jogo especial? Muitas pessoas acreditam que é um gráfico bonito, uma história cativante, uma mecânica inovadora, que deixa um jogo especial. Mas pra mim, são as experiências que você vive com o jogo que diferencia ele do resto. O Roller Coaster Tycoon foi um desses jogos. Ele tem uma proposta simples. Você constrói e gerencia o seu próprio parque de diversões. Eu conheci ele em um vídeo da Só Pra Fitas, quando eu tinha uns 9 anos, e de primeiro eu estranhei. Como que um jogo de simulador de emprego pode ser divertido? Mas aí é que tá a graça dele. É desde você contratar os funcionários do parque, até construir uma montanha-russa mortífera da meia-noite. Eu fiquei tão fissurado com a beleza daqueles gráficos isométricos pré-renderizados, que eu queria muito jogar. Mas eu nem sabia o que era Steam na época, então eu fui na livraria mais próxima e comprei um DVD do Roller Coaster Tycoon 2 Deluxe. Sim, eu tenho até hoje, só é raridade, hein? Infelizmente meus saves ficaram tudo num notebook fudido que teve o HD dilacerado, e eu não vou poder mostrar pra vocês aqui como que uma criança jogava esse jogo. O game design desse jogo foi inovador pra época. Uma criança que não sabia inglês podia simplesmente começar um jogo sem o tutorial e começar a montar o parque baseado nos ícones das lojas. E só de ficar clicando na tela, você descobria algo novo. Como se você clicasse em cima de um visitante do parque, o jogo te mostrava se ele estava feliz, quanto de dinheiro ele tinha pra gastar e se ele estava com muita fome. Informações valiosas para construir as próximas atrações e atrair mais clientes. Para 1999, era absurdo, tantas coisas na tela simultaneamente e lógicas de NPCs complexas executando de fundo. E o mais impressionante era que o jogo conseguia rodar liso nos computadores mais fodidos da época. Mas como ele conseguia fazer isso? Como eu expliquei no meu último vídeo, o computador só entende linguagem de máquina, instruções básicas de soma, subtração, mover alguma informação para algum registrador da CPU. Para facilitar nossa vida, foram criadas as linguagens de programação e compiladores. O compilador traduz um código mais compreensível para humanos, como o C, em código de máquina, que o processador entende, mas os compiladores da época não eram tão otimizados quanto os de hoje em dia. Foi então que o criador do jogo, Chris Sawyer, decidiu escrever o jogo inteiro em Assembly, uma linguagem de baixo nível que se aproxima diretamente do código de máquina, para conseguir extrair o máximo de eficiência dos PCs da época. Ele chegou a usar algumas partes em C, especialmente para interagir com a API do Windows, já que o sistema operacional oferece funções prontas para, por exemplo, abrir uma janela. Essas funções podem ser chamadas a partir de um programa em C, desde que se tenha um compilador adequado instalado. Você já percebeu que eu falei termo de computação pra caralho, isso é isso e compilador aquilo, mas eu só quero reforçar aqui o quão pica os desenvolvedores de jogos da época eram, porque era uma época que não tinha ChatGPT, YouTube e nem mesmo o Google tinha nascido ainda. Eram horas e horas de estudo sobre teoria de hardware e otimização de código. E não como hoje em dia que pega uma engine comercial super pesada só pra dar gráfico bonito, mas o jogo só roda em PC da NASA, porque o código é feito de qualquer jeito e é todo bugado e lança assim mesmo e foda-se. Pra você ter noção, no Quake 3 fizeram uma simples função que ela tinha que calcular o inverso de uma raiz quadrada, coisa que seria feita dessa forma normalmente. Mas os engenheiros de software que fizeram a engine fizeram dessa forma, manipulando a forma com que um número é representado pelo computador, deixando esse cálculo bizarramente mais rápido. Os caras pensaram até no número de ciclos da CPU que a função ia usar. E essa é uma boa deixa pra gente entrar no próximo tópico. Uma forma comum de representar mapa nos games é usando matrizes. Sim, aquelas que você aprendeu na escola. O número de colunas é a largura e o número de linhas é a altura do mapa. Mas o que a gente faz com esses números? Eu quero que agora você pense em azulejos, tipo aqueles que você tem no seu banheiro, na sua cozinha. Esse azulejo, mais conhecido como tile, guarda uma coordenada x e y e uma textura. Agora, a gente vai passar por cada número da matriz e esse número é um código. Se o programa encontrar o código 0, ele carrega uma textura. Se ele encontrar o código 1, ele carrega outra textura. Agora a gente cria uma tile passando a posição da matriz x e y, multiplicado pela altura e largura dela, e joga tudo isso dentro de uma lista que o jogo vai ficar lendo e renderizando a cada frame. E com isso a gente tem um mapa 2D.
Mas para deixar esse mapa em 3D isométrico, a gente precisa de uma textura isométrica e desenhar cada tile um pouquinho em cima do outro, coisa que a gente consegue com essa fórmula, que vai converter coordenadas 2D normais para o 2D isométrico, e com isso, só usando matemática e modelos pré-renderizados, a gente conseguiu muito mais performance do que um jogo 3D de verdade. Como nem tudo são flores, esse jogo tinha um ponto fraco, que eram os algoritmos de pathfinding. Para os visitantes do parque poderem andar pelo mapa, você tinha que construir uma calçada para eles, e toda essa liberdade que você dava resultava em bugs e comportamentos inesperados. Quem jogou sabe o quão chato eram aquelas notificações: visitante número tal não está conseguindo encontrar a saída do parque. Isso acontece porque essa dinâmica depende fortemente de números aleatórios. A probabilidade dele seguir um caminho dependia do número de calçadas que ele tinha para todos os lados. E se chegasse em uma rua sem saída, o que era uma probabilidade de mais ou menos 3%, ele simplesmente travava lá e não saía. E tinham muitos tipos de NPCs. NPCs comuns, segurando comida, zeladores ou seguranças. E como cada um tinha seu próprio comportamento, bugs e situações inesperadas novas acontecem até hoje e acabam impressionando a comunidade. Mas isso não quer dizer que o criador do jogo era um programador ruim. Ele definitivamente era uma lenda. E mesmo que a forma de andar dos NPCs era inesperada, ela era muito refinada para a época e para um jogo feito em assembly. Eu tô fazendo um joguinho inspirado nesse, mas ao invés de um parque de montanha-russa, você administra uma academia. Você compra os aparelhos, como esteiras, supinos, etc. E com o tempo os NPCs vêm. E essa dinâmica de NPCs é muito complicada. Quando você arruma uma coisa, a outra quebra. E ainda por cima, ele tem que saber todos os equipamentos que tem na academia, guardar uma lista de equipamentos que ele já foi, uma probabilidade dele ir treinar ou largar o treino no meio e ir embora. E como eu sempre digo, inspire-se para fazer um jogo, pega algum jogo da sua infância e tenta fazer algo parecido. Não precisa ser o próximo Silksong, mas faz algo para se divertir. E isso para qualquer coisa na vida, não só para programação. Faz coisas que te deixem feliz. Não deixa os outros cagar regra na sua cabeça. Cria um canal no YouTube, vai pra academia, vira pro player de LoL. Se você não quiser fazer faculdade, não faz. Só não vive uma vida que você vai se arrepender depois. Entendeu? Não vive uma vida para realizar o sonho dos outros. E é isso, meus parceiros. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e comenta algum jogo aí que te marcou. E falou!